Você já parou para pensar se o All for One, o maior vilão de My Hero Academia, seria de direita ou de esquerda? Parece uma pergunta absurda, né? Mas e se eu te disser que, dependendo do ponto de vista, ele pode ser considerado o retrato perfeito dos dois extremos políticos? Hoje, a gente vai mergulhar fundo na mente do homem que quis dominar a sociedade dos heróis. Mas antes de sair gritando fascista ou revolucionário, segura a emoção, porque a análise de hoje vai fazer você rever tudo o que acha sobre poder, controle e ideologia. Então se prepara, porque o que vem a seguir vai mexer com a sua cabeça. O All for One acredita que o mundo precisa de ordem e que ele é o único capaz de trazer essa ordem. Não te lembra alguma coisa? Em várias ideologias políticas, tanto na direita autoritária quanto na esquerda totalitária, existe essa ideia de que um líder supremo precisa guiar o povo, porque o povo por si só seria fraco, desorganizado ou corrompido. E é exatamente isso que o All for One traz. Ele constrói um sistema onde tudo gira em torno dele, um estado de poder centralizado. Quem está abaixo obedece, quem discorda simplesmente desaparece. Mas pensa comigo, isso é direita ou a esquerda? Porque o discurso do controle total pelo bem da sociedade aparece em ambos os lados, dependendo de quem está no poder. Agora, vamos lembrar, o All for One surgiu em um mundo desigual, onde quem nasce com um poderoso tem tudo, e quem não tem é descartado. A sociedade dos heróis cria ídolos, mas também cria excluídos. Vocês concordam comigo quanto a isso, né? E o All for One se apresenta como o redentor dos fracos, prometendo um novo mundo onde todos teriam chance. Isso soa familiar? Esse é o tipo de discurso que lembra revoluções históricas, líderes que prometem igualdade, mas acabam criando regimes de ferro, onde o povo perdeu a liberdade em nome da suposta causa. O All for One quer destruir o sistema, mas ele não quer um novo mundo livre, ele quer um novo mundo com ele no topo. Então eu te pergunto, quando alguém fala em mudar o sistema, mas o resultado é substituir um ditador por outro, isso é revolução ou é só ego com outro nome? O All for One entende uma coisa que poucos perceberam. O verdadeiro poder não está apenas na força, está na narrativa. Ele cria um discurso, manipula informações e transforma seguidores em fanáticos. Ele pinta os heróis como corruptos e o próprio sistema como podre. O que, em partes, até que é verdade, né? Mas o problema é que, ao destruir a narrativa dos outros, ele impõe a própria. Isso é algo que tanto governos autoritários de direita quanto os de esquerda já fizeram ao longo da história. Definir o que é verdade, quem é o inimigo e o que é justo. O All for One é, acima de tudo, um manipulador ideológico. Se ele precisar usar espectros da direita, ele vai usar. E se ele achar que o melhor caminho são espectros da esquerda, bom, ele também vai usar. Porque o que importa é ele estar no topo. E se você reparar bem, ele não quer que as pessoas pensem. Ele quer apenas que elas acreditem numa causa, em uma luta, que no final a crença vai substituir o pensamento. E aí, quando a crença substitui o pensamento, nasce o fanatismo. De qualquer lado do espectro político. Pode ser de esquerda, direita e até mesmo o centrão, tá bom? Mas aqui vai uma provocação mais forte. Será que o verdadeiro problema é o All for One ou o sistema que criou o All for One? Afinal, a sociedade de My Hero Academy é meritocrática até o osso. Quem tem talento, brilha. Quem não tem, some. E sem individualidade, são tratados como lixo. Será que o All for One é o vilão ou o resultado inevitável de um mundo injusto? Como se o autor estivesse dizendo, quando o sistema falha, nasce um monstro que tenta consertá-lo com as próprias mãos. E aí te pergunto, se você vivesse num mundo onde só os mais fortes são valorizados, você lutaria para mudar o sistema ou tentaria dominá-lo também? Falando em criar mundos e personagens complexos, se você sempre quis criar o seu próprio mangá, esse é o momento perfeito para isso. Existe um curso incrível chamado Crie Seu Mangá do Zero ao Photoshop, onde você aprende tudo, desde as primeiras linhas e anatomia até o design profissional de personagens, quadrinhos e cenários, tudo isso no Photoshop. Você vai dominar expressões, poses, iluminações, sombras, anatomia e ainda aprender como publicar e vender os seus próprios desenhos. E o melhor, o curso vai te ensinar o método profissional de line art, colorização, estilo mangá e Photoshop avançado. Quer viver do que ama e criar seu próprio universo, assim como My Hero Academy? Então, acesse agora o link que está aqui na descrição e no comentário fixado. E começa hoje a dar vida às suas ideias. Agora volta comigo, porque o debate vai ficar ainda mais intenso. Pense em como ele constrói seu império.
através de recursos, influência e domínio sobre a economia do crime. Ele é o verdadeiro magnata das sombras. Em sistemas de extrema-direita, o poder econômico é concentrado na mão de poucos. E em sistemas de extrema-esquerda, esse poder ele é concentrado no Estado. E o Alpha One faz as duas coisas, se vocês separarem bem. Ele é um indivíduo que virou uma espécie de Estado, né, que é para essa turma, né, que é contra essa causa que ele inventou. Então, assim, ele é meio que uma espécie de Estado, ele é um empresário que se tornou a ideologia. Ele não acredita em liberdade, ele acredita em obediência. E aqui vai outra pergunta. Será que ele seria o CEO perfeito de uma mega corporação ou um ditador de um regime socialista? Responde essa aí. Vai lá, vai, escreve aí nos comentários. Vou até dar uma pausa aqui. Aí, comentou? Beleza. Então, eu vou te dizer o que eu acho. O Alpha One, ele é a fusão dos dois extremos. Enquanto o All Might representa a esperança coletiva, o herói que não pode morrer e a expressão de que todos podem continuar sorrindo porque ele está lá, o Alpha One, ele é o medo que mantém a ordem. Ambos são dois lados da mesma moeda. E o mais irônico é que sem o Alpha One, talvez o sistema dos heróis nunca tivesse evoluído. O vilão, sem querer, mantém o equilíbrio, algo que muitas vezes acontece na política real. Quantas vezes regimes só mudam depois de enfrentarem seus próprios monstros? E aí fica a reflexão. Será que no fundo, o Alpha One não é apenas o espelho do sistema que diz combater? Ele diz que quer proteger os fracos, mas na prática, ele os torna dependentes dele. Promete um novo começo, mas só se o novo começo passar pela sua permissão. Isso é ideologia ou é pura manipulação? E se você olhar bem, é o mesmo tipo de discurso usado por líderes populistas, sejam de direita ou de esquerda. E eu vou ser honesto, tá? Isso é muito presente em políticos do centro, tá? Que dizem lutar pelo povo, mas acabam usando o povo como uma ferramenta de um poder. No fim, o Alpha One não é nem de direita nem de esquerda, como eu já falei aqui. Ele é o que todo regime tirano é. Ele é um ego inflamado, disfarçado de ideal. O mais assustador em Alpha One não é o seu poder físico, é o fato de que ele entende como as pessoas funcionam. Ele oferece propósito a quem não tem, oferece segurança a quem sente medo, oferece inimigos para quem quer culpar alguém, e esse é o segredo dos grandes líderes autoritários. Eles dão respostas simples para problemas complexos. Aqui que tá a chave. Vocês conseguem entender que assistindo um anime, você consegue fazer um espelho com a vida real? É isso que eu quero mostrar para vocês no e-book que eu escrevi sobre o verdadeiro poder, tá? O link também vai estar aqui na descrição e no comentário fixado, caso você se interesse, clica lá, dá uma checada, dá uma conferida, tenho certeza que você vai aprender bastante, ok? E voltando aqui, como eu já disse, né, esses grandes líderes autoritários, eles querem dar uma resposta simples, problemas assim muito complexos. E as pessoas acreditam porque, vamos ser honestos, é mais fácil seguir uma voz forte do que encarar a incerteza do mundo. Agora me diz, você acredita em alguém que promete mudar tudo sozinho? Ou desconfia de quem fala em libertar o povo, mas vive no topo? No final das contas, o Alpha One, ele é um alerta muito perigoso, e ele mostra que qualquer ideologia levada ao extremo vira tirania, e que tanto o herói quanto o vilão podem nascer das mesmas intenções, só que um escolhe inspirar e o outro dominar. Então, talvez a pergunta certa não seja Alpha One é de direita ou de esquerda, mas a pergunta correta que cabe aqui é o quanto o Alpha One existe em nós, quanto temos poder na mão. Se você curtiu essa análise, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que você acha, tá? Se você faz parte dos 10% que chegam até o final desse vídeo, eu queria te fazer a pergunta típica desse canal. O Alpha One é um ditador disfarçado de Messias ou um revolucionário mal interpretado? Responde aí, vai ser muito bacana trocar essa ideia com você. E antes de sair do vídeo, lembra que tá aparecendo aqui na tela outro vídeo que você precisa assistir, que é a continuação perfeita para esse debate, viu? Nos vemos lá e Plus Ultra.